Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e nós vamos resolver um exercício para calcular concentração e densidade de solução. Então o exercício é o seguinte, são 40 gramas de KNO3 que foram dissolvidos em 190 ml de água, fornecendo 200 ml de solução. Então ele pede para calcular a concentração em massa, a concentração em quantidade de matéria, que é mol, e a densidade da solução em grama por mililitro. Então, para a gente calcular a concentração em massa, nós precisamos saber qual é a massa do soluto e qual é o volume da nossa solução em litros. Então, como nós temos 200 mililitros de solução, vamos converter o volume. 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Então, 200 mililitros, a gente vai ter que dividir esse número por 1000. Então, 200 dividido por 1000 são 0,2 litros. Como o nosso soluto é o KNO3, então são 40 gramas de KNO3, dividido por 0,2 litros. Para fazer essa conta, para não precisar trabalhar com número decimal, a gente pode multiplicar em cima e embaixo por 10. Então vai dar 400 dividido por 2, porque 0,2 vezes 10 vai dar 2. Então, são 200 gramas por litro, tá? Agora, para a gente calcular a concentração em quantidade de matéria, nós precisamos primeiro saber quantos mols de soluto nós temos, né, na nossa solução, para preparar a nossa solução. Então, para calcular, nós precisamos saber qual é a massa do soluto em gramas e qual é a massa molar do soluto em grama por mol. Como o nosso soluto é o KNO3 e foram dadas as massas atômicas, então para calcular a massa molar, basta nós somarmos as massas e verificando quantas vezes cada partícula se repete. O potássio, a massa dele é 39 vezes 1, o nitrogênio é 14 vezes 1 e o oxigênio 16 vezes 3. Então são 101 gramas por mol. A massa do soluto, 40 gramas, dividido por 101 gramas por mol. Então, fazendo essa conta, nós podemos admitir que aqui é aproximadamente 100. Então, 40 dividido por 100 dá 0,4 mol, que grama com grama nós cancelamos. Agora, para a gente calcular a concentração em quantidade de matéria, então nós vamos dividir a quantidade de matéria pelo volume da nossa solução em litros. Então, são 0,4 mols dividido pelo volume em litros, que é 0,2. 0,4 é o dobro de 0,2, então aqui vai dar 2 mols por litro, tá? Agora, para a gente calcular a densidade da solução. Então, a densidade da solução é a massa da solução dividido pelo volume da solução. E como que a gente prepara uma solução? Misturando o soluto e o solvente. Então, para calcular a massa da solução, nós vamos somar a massa do soluto mais a massa do solvente. Essa massa em gramas. E o volume da solução em mililitros, porque aqui no exercício ele está pedindo densidade em grama por mililitro. Então, vamos calcular aqui a massa da nossa solução. A nossa solução é a mistura do soluto, que são 40 gramas, mais o solvente, que é a água. Só que ele não deu a massa de água, ele deu o volume de água. Só que foi dada a densidade. A densidade diz que cada grama de água corresponde a 1 mililitro. Como nós temos 190 mililitros de água, então, nós temos 190 gramas de água, que é a massa do nosso solvente. Então, aqui nós vamos somar com 190. Então, são 230 gramas. Então, agora, a densidade vai ser a massa da solução, 230 gramas, dividido pelo volume em mililitros, 200 mililitros. Então, dá 1,15 gramas por mililitro, certo? Então, é importante prestar atenção nas unidades de volume. Para concentração, o volume em litros e para densidade, o volume em mililitros. Tchau, tchau!